valores dos ângulos. Para resolver isso daqui, né, como isso aqui está em graus, a gente vai usar esse conhecimento aqui. O que o medidor está fazendo, né, a gente está fornecendo esse valor de beta aqui para vocês, e para achar a altura tem que usar essa fórmula aqui, que seria a altura vai ser igual à distância horizontal do operador vezes a tangente desse ângulo beta aqui. Aí a gente vê que esses ângulos, né, por exemplo, a primeira árvore ela tem um ângulo negativo e um ângulo positivo. Aí a gente tem que saber que quando eu estou nessa situação aqui, eu vou somar os dois valores para a gente obter o valor da altura da árvore. E o motivo está aqui. Ó. Quando a gente está nessa situação aqui, e quando eu faço essas medidas de altura, eu tenho que levar em conta que o que você está medindo é a altura do seu olho até o topo da árvore e depois a altura do seu olho até o pé da árvore. Então, a altura total ela vai ser dada pela soma desses dois valores aqui. Isso acontece só se os ângulos que forem medidos tiverem sinais negativos. Por exemplo, se isso aqui é um plano horizontal, na hora que o operador olha para cima, a gente tem um ângulo positivo, na hora que ele olha para baixo, o ângulo é negativo. Aí, nesses casos, né, que a gente tem aqui, seria a escala o zero, né, ou seja, esse zero aqui é quando ele está olhando num paralelo, né, em relação ao chão que ele está. Aí, se ele teve que olhar para cima, o ângulo vai ser positivo e para baixo o ângulo vai ser negativo. Aí, nesse caso, a altura da árvore vai ser a soma desses dois valores aqui. Ou seja, eu vou somar a altura 1 e a 2. Caso os ângulos sejam do mesmo sinal, ou seja, se eles forem os dois positivos ou os dois negativos, quer dizer que o olho do operador ou ele está para baixo do pé da árvore ou está para cima do pé da árvore. Aí, quando eles são do mesmo sinal, a gente subtrai um do outro. No caso, vai ser sempre o maior valor que você tiver menos o menor valor. Quando os dois são negativos, ele está numa situação dessa daqui. O primeiro ângulo que ele vai fazer, que pode ser o pé da árvore, vai ser esse ângulo alfa, o segundo vai ser o ângulo beta. Aí, para achar a altura total da árvore, tem que usar essa fórmula aqui, ou seja, diminuir o ângulo alfa menos o beta e multiplicar pela distância. E se ele tiver com o olho abaixo do pé da árvore, ele vai subtrair também, só que aí no caso você subtrai a medida que você obter no topo da árvore menos o que você obter no pé da árvore, que vai ser o beta menos o alfa. Aí, voltando para a questão, a gente tem 4 situações aqui. A árvore 1, eu vou somar os dois valores, porque eles são ângulos de sinal invertido, né? Então, eu vou somar o valor que eu obter do 25 e do 5. A mesma coisa para a árvore 2. Na árvore 3 e 4, eles têm o mesmo sinal. Então, tem que saber que aqui a gente vai ter que subtrair 35 de 3 e aqui a gente vai subtrair 20 de 1. Obviamente, esses valores aqui estão em graus. Então, antes de eu subtrair e somar, a gente vai ter que converter para metro para depois fazer essa soma. Aí a letra A aqui me fala que a altura de cada árvore, né, qual a distância horizontal, qual que é a altura de cada árvore se a distância horizontal entre o operador e a árvore for de 25 metros. Aí, com esse valor de 25, agora eu consigo resolver essa questão aqui. É só voltar na forma aqui de novo. A forma que a gente vai usar é essa aqui. Então, a gente tem que tirar o tangente de beta e multiplicar pela distância. Professor, uma pergunta. No caso dos ângulos de beta, seriam quais valores desses? Seria a soma da base com o topo? Ou não? É a soma. No caso, leitura de árvore, quando a gente está usando. A leitura de árvore, quando você está usando um medidor de ângulo, ela sempre vai ser dada
por duas medidas, né? Sempre o topo e a base. O único caso que a gente pode só ter uma medida é se o meu olho estiver exatamente no pé da árvore. Aí, no caso, eu só preciso medir um ângulo. Mas isso é muito raro de acontecer. Geralmente, acontece isso aqui, ó. Aí a gente vai ter duas leituras, vai ter uma leitura no topo e no pé da árvore, e a gente tem que somar esses dois valores. Aí, a gente achar a altura, é só aplicar essa fórmula aqui, ó. Comprimento vezes tangente de alfa, mais comprimento vezes tangente de beta. Só que a gente pode simplificar isso aqui, se eu quiser, fazendo essa fórmula aqui. Essas duas fórmulas aqui, elas me dão a mesma resposta. Eu tenho que resolver essa equação aqui para eu obter o valor da altura. Aí é o que eu vou fazer agora aqui para vocês verem como é que faz. Então, isso aqui, gente, é exercício de trigonometria, tá? Simplesmente aplicar conhecimento de trigonometria para a gente converter isso daqui em valor de altura. Se eu quiser mostrar... deixa eu fazer logo isso aqui, né? Ó, o primeiro ângulo aqui, que é 5, né? Que é menos 5. Só lembra aí que esses menos ou mais é só para a gente saber se a leitura vai ter que ser somada ou subtraída, tá? No conceito de matemática de positivo ou negativo, esquece aqui. O sinal desses ângulos é só para vocês saberem se o operador olhou para cima ou olhou para baixo. O valor de 5 aqui, esse valor 5 graus, tá? Que esse aqui é o valor grau. Eu vou primeiro tirar a tangente aqui. Aqui, ó. Então, a tangente de 5 é esse valor aqui. 0,087, um monte de número aqui. Aí, para eu saber a medida que o operador fez quando ele estava lendo 5 graus, eu preciso só multiplicar por 25 metros, que é a distância que ele estava da árvore. Então, se a gente multiplicar aqui por 25, eu tenho esse valor, 2,19. Esse 2,19 é a leitura que o operador fez na hora que ele olhou para o pé da árvore. Ele leu, como ele está usando um clinômetro, né, ele leu 5 graus, só que o valor em metros mesmo é 2,19. Aí esse valor eu vou guardar aqui, para depois a gente somar com o que eu obter nessa de 25. Aí 25, que é o valor em graus, eu vou tirar a tangente aqui, que é 0,46, e multiplicar por 25 também. Aí me deu um valor de 11,65 metros. Então, na hora que ele olhou para cima, no topo da árvore, ele leu 25 graus, porque ele está usando um clinômetro, que corresponde a 11,65 metros. Aí, como o menos 5 e o 25 têm sinais inversos, a gente vai somar esses dois valores. Então, eu vou somar 11,65 mais 2,19. A resposta da primeira árvore é que ela tem 13,85 metros. Então, essa é a resposta da primeira árvore. Isso é o jeito que a gente resolve usando uma calculadora. Se eu quiser fazer no Excel, eu vou ter que tomar o seguinte cuidado. Vocês reparam que no Excel, se eu colocar a tangente de 5, ó, tá vendo? Tangente no Excel é uma função que chama tan, que é essa aqui, T-A-N. Aí ele só me pede o número. Se eu colocar 5 aqui, você vai ver que vai ser diferente da tangente que eu obtive na calculadora anteriormente. É um valor menos 38. Se a gente lembrar o que eu peguei na calculadora, ó, eu ponho 5 e tiro a tangente dele, esse aqui é o valor que tinha que ter saído aqui no Excel. Aí no Excel, na hora que você está trabalhando com um valor de ângulo, você tem que escrever, antes do valor do ângulo, você tem que transformar ele em radiano, porque se a gente olhar a função aqui
da tangente, né, para ver o que ela pede. Falou, retorna a tangente de um ângulo. Beleza. Num é o ângulo em radianos. Então, isso aqui não é em graus, é em radiano. Para a gente resolver isso, né, para dar o mesmo valor, você tem que escrever rad de 5. Então, 5 graus no Excel, a gente escreve rad e, entre parênteses, o valor do ângulo. Aí agora vai dar o mesmo valor de 0,87. Acho que tem que ser radiano mesmo, né? Radiano. É radianos que tem que escrever. Ó, tan de, abre parênteses, radianos, abre parênteses, o valor do ângulo que eu quero descobrir. Aí notem que agora está o mesmo valor. Portanto, se eu for fazer isso no Excel, eu tenho que lembrar que ângulo eu sempre vou escrever dessa forma aqui, radianos de 5. Ou se eu fizer uma calculadora, eu tenho que verificar, né, o setting ali da calculadora, mas a científica do Microsoft, ela já vem configurada para usar como ângulo. Beleza. Então, ó, se eu quiser fazer essa mesma pergunta aqui no Excel e colocar a fórmula inteira, vai ser igual 25, que é a distância, multiplicado por tangente de 5 mais a tangente aí é o mesmo valor que a gente obteve anteriormente, tá? Aí, ó, para a gente resolver no Excel, portanto, a gente tem que tirar a tangente de 5, somar com a tangente de 25 graus e multiplicar essa soma por 25. Lembrando que como eu estou somando aqui, eu tenho que garantir que primeiro eu vou somar a equação para depois multiplicar por 25. Por isso que a gente tem que colocar essa soma aqui, né, entre dois parênteses. Ou, se eu quiser fazer mais simplificado, você pode fazer a tangente de 5, a tangente de 25, somar os dois e multiplicar por 25. Isso aqui é a resposta que você tem que obter. Essas perguntas de medir a altura, é tudo a mesma coisa. É sempre assim que a gente vai fazer. Portanto, a segunda aqui, ó, que é menos 2 e mais 30, eu preciso fazer a mesma coisa. Acho qual que é o tangente de menos 2, que é 0,34. Eu vou somar logo com tangente de 30 aqui. Então, o tangente de 2 mais o tangente de 30 dá 0,57, e agora a gente multiplica por 25, que é a distância horizontal, e dá 14,46. Portanto, a primeira questão é 13,85, a segunda 14,47. Aí, a partir da segunda, da terceira e na quarta árvore, a gente vai ter que, em vez de somar, agora eu vou ter que subtrair. Aí eu vou subtrair, no primeiro caso, o 35 do 3 e no segundo, o 20 do menos 1. Porque eu sempre subtraio o maior valor do ângulo pelo menor valor do ângulo. Então vamos lá. A terceira árvore aqui vai ser tangente de 35 graus, subtraído pelo tangente de 3 graus, que deu esse valor de 0,5. Cadê no Excel aqui?
vou fazer essa daqui, tá? Então, primeiro eu vou colocar a tangente de 35 graus. Depois vou fazer a tangente de 3 graus. Agora a gente vai subtrair do 0,7 do 0,05 e multiplicar esse valor aqui por 25. A resposta da terceira árvore, ela tem 16,2 metros de altura. E a última árvore, a gente vai fazer tangente de 20, a tangente de -1, foi a tangente de 20, de 1, aí agora a gente subtrai o que eu obtive no 20 menos o que eu obtive no 1, e para achar a altura a gente multiplica por 25, esse valor aqui. Aí a quarta árvore tem 8,66 metros de altura. Lembrando que eu estou multiplicando por 25 por causa desse comunicado aqui, ó, que a distância horizontal entre o operador e a árvore é 25 metros. Aí depois ele pede aqui a letra B, qual que é a altura dominante, considerando o conceito de Asman, se as árvores são oriundas de uma parcela de 200 metros quadrados. Aí a gente tem que lembrar que o conceito de Asman significa que eu tenho as 100 árvores mais grossas por hectare, que equivale a uma árvore a cada 100 metros de parcela. Como a parcela tem 200 metros, eu tenho que ver quais são as duas árvores mais grossas, que seriam a 1 e a 3, e fazer a média das alturas que a gente obteve delas. Que eu não lembro o que deu, mas é só a gente pegar o que a gente achou na 1 e na 3 e tirar a média. Isso é para resolver a questão B aqui. E aí, Marcos, explicou a primeira aí? Quer dizer, a 13? Sim, professor. Tá. Aí a 16, ela é basicamente a mesma coisa, só que ela ficou mais complexa. Porque a 16, agora a gente vai ter que lidar com a seguinte situação. Né? Agora eu quero corrigir a altura para cada caso aqui. E eu estou te avisando que a distância entre o operador e a árvore foi medida no solo. Tá, aqui. A distância foi medida no solo, significa isso daqui, ó. Quando a gente mede uma distância no solo, quer dizer que o operador distanciou da árvore, colocou uma trena no chão, aí essa trena que está no chão, ela não está medindo uma distância horizontal, porque como ela está no chão e a gente está numa área de declive, nesse caso aqui, eu tenho essa medida aqui que a gente chama de distância de superfície, e eu tenho uma medida, e o que a gente precisa para multiplicar o valor da tangente é a distância horizontal. Aí quanto mais declivoso, né, quanto maior for essa rampa aqui, mais íngreme ela for, maior a distância entre essas duas medidas. Aí o que acontece é que lá no campo a gente deve medir a distância horizontal e não a de superfície. Aí eu mostrei para vocês que a gente consegue fazer isso dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, medindo, em vez de colocar uma trena no chão, você vai medindo de escada, né? Ou seja, a trena você vai deixando ela de forma a não acompanhar o declive do terreno, e sim deixá-la sempre reta, né? Ou seja, sempre você medindo dessa forma aqui. Aí você pode diminuir o tamanho da trena e fazendo tipo essa escada aqui. Então, pega uma trena aí, deixa só 4 metros e vai medindo dessa forma. Se você fizer isso, a distância horizontal real, né, em vez de falar que é 20, que seria o valor com a trena no chão, ela seria 16 metros. Isso daqui é uma forma que a gente tem de corrigir. Ou a gente pode
medir a declividade do terreno e depois fazer a correção. Aí, tipo, se eu medir a declividade do terreno, eu vou te falar qual que é a distância de superfície, né? Lá no campo você anota a distância de superfície e anota qual que é o gradiente de declínio. Aí depois, lá no escritório, a gente faz a correção. Então, voltando aqui para essa equação, para essa questão, a gente tem aqui duas leituras, tá? Então vai ter uma leitura na base e a leitura no topo, que já já a gente chega nelas. A gente tem a escala da leitura, que já já eu comento do que é isso. E a gente tem essa situação aqui, ó. A gente tem a distância da árvore e a gente tem a declividade do terreno. E a distância da árvore que eu estou colocando aqui, eu avisei para vocês que ela foi medida no solo. Ou seja, para eu resolver essa questão, antes de eu fazer o que eu acabei de fazer com vocês ali da tangente, a gente vai ter que primeiro calcular qual que é a distância horizontal que o operador está da árvore, né? Eu tenho que olhar esse valor aqui, distância da árvore, e a declividade do terreno. Então vai ficar assim, ó, vamos fazer a primeira aqui. No primeiro caso, a gente tem uma rampa, e a gente viu que essa rampa ela tem isso aqui que eles mediram lá no campo. Colocaram a trena no chão e mediram esse valor de 20 metros. Só que o que a gente precisa conhecer é isso aqui, ó. Um operador está lá no pé, a árvore está aqui em cima, o operador está lá embaixo, a gente esticou a trena e obtive esse valor de 20 metros. E eu preciso saber esse valor aqui. Ou seja, qual que é a distância horizontal para a gente poder multiplicar, né, depois para a gente achar a altura. E a gente sabe também que esse terreno tem 11% de declividade. Aí, com isso, agora eu vou conseguir resolver essa questão, tá? A gente tem essa situação aqui. Eu sei que esse ângulo tem 20, essa distância aqui de superfície tem 20 metros, eu sei que essa rampa tem uma declividade de 11%, e agora eu preciso descobrir qual que é essa distância horizontal. Aí, a forma que eu acho mais fácil fazer isso é dessa forma aqui. Ou seja, a gente vai fazer, primeiro eu vou usar um triângulo hipotético para eu descobrir qual que seria o valor da hipotenusa, considerando um ângulo de 10%, que no nosso caso é 11, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu voltar aqui. Eu sei a seguinte grandeza. Isso daqui que a gente está trabalhando é um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo que tenha 11% de graduação aqui, quer dizer o seguinte, que essa distância horizontal, quando ela for 100 metros, quando isso aqui for igual a 100 metros, essa altura aqui, vou chamar de H só, essa altura vai ser igual a 11 metros. Aí, gente, essa igualdade eu vou tirar fora aqui, tá? Aí agora eu vou querer saber qual que é o valor da hipotenusa. Então, a gente tem essa igualdade aqui. Um triângulo retângulo que tenha 11% de declividade, né, que tem esse ângulo de 11%, significa que quando eu tiver com uma distância horizontal de 100 metros, eu vou ter uma altura aqui de 11 metros. Isso daqui eu só vou fazer para eu poder descobrir qual que é o valor da hipotenusa. Aí depois que a gente descobrir a hipotenusa, eu vou conseguir descobrir esse valor aqui. Então, para a gente achar o valor da hipotenusa, eu vou usar essa fórmula aqui. Para usar o teorema de Pitágoras, tá? Para achar qual que é a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa vai ser
vai ser igual os dois outros lados do triângulo elevado ao quadrado e tira a raiz disso. Aí a gente vai ter, ó, 100 metros, que é um dos valores elevado ao quadrado, mais 11 elevado ao quadrado, e a raiz disso. Aí a resposta vai ser a hipotenusa aqui. Vou fazer no Excel, tá? Vou abrir aqui. Aí essa fórmula vai ser igual a raiz de 100 elevado ao quadrado mais 11 elevado ao quadrado. Portanto, esse triângulo hipotético que eu estou fazendo aqui, ele tem esse valor de hipotenusa. Ele tem 100, metros. Então, essa hipotenusa aqui, que eu acabei de descobrir, tem esse valor. Beleza. Aí, agora que eu conheci todos os lados desse triângulo hipotético, a gente consegue descobrir os valores desse daqui, porque esses triângulos são semelhantes. Ou seja, já que esse triângulo tem o mesmo ângulo interno aqui, e eles são triângulos retângulos, quer dizer que se eu o segundo lado desse daqui, fazendo uma regra de 3. Então, a regra de 3 vai ficar da seguinte forma. A distância horizontal ó, essa hipotenusa aqui de 20 metros, ela está para esse valor de 100,6. Tá, então, eu peguei as duas hipotenusas, tá? Igualei. Esse daqui está com essa relação, assim como essa distância horizontal de 100 metros. Está para esse valor aqui. Essa é a regra de 3 que a gente vai... Onde eu estou igualando as duas hipotenusas, ou seja, esse 20 metros com esse 100,6, eu estou igualando para essa distância horizontal com essa distância horizontal. Por causa dessa forma, essa regra de 3 aqui, é que eu usei esse triângulo hipotético. Porque com esse triângulo, quando você tem uma medida de ângulo em percentual, você consegue descobrir o valor de altura, né, fazendo esse tipo de relação. O 11% significa que a cada 100 metros eu vou ter um desnível de 11 metros. Com isso, você vai descobrir qual que é a hipotenusa. Aí, na hora que você descobrir a hipotenusa, você consegue descobrir qualquer lado desse triângulo aqui que a gente quer, que no caso a gente quer essa distância horizontal. Aí, como eu conheço os três lados desse hipotético, eu consigo descobrir o que eu quiser desse daqui de cima, usando essa regra de 3. Aí essa regra de 3 vai ficar, né, a distância horizontal vai ficar igual a 100 vezes o 100,603 dividido por 20 metros. Aí isso tudo a gente está fazendo só para calcular a distância horizontal, certo? Antes de eu fazer qualquer outra coisa com essa equação. Então, vou descobrir qual que é o valor da distância horizontal aqui. Então, é igual a 100 vezes esse 100,6 dividido por 20. E aqui, momento. Coloquei errado aqui, peraí, gente. Confundi aqui, ó. A relação é essa aqui, tá?
Ó, o 20 está para... Eu inverti, né? A regra de 3 aí, perdão. O mesmo triângulo, ou seja, esses dois lados aqui, eles têm que estar um em cima do outro, tá? Então, o 20 metros está para 100, assim como a distância horizontal, que eu quero descobrir, tá, no caso, a hipotenusa e do outro ângulo. Então, deixa eu corrigir aqui. Vai ser 20 vezes 100 vezes 20, dividido por isso aqui. Agora está certo isso aqui. Então, essa é a distância, essa é a conta que a gente vai usar para achar a distância horizontal. Então, vai ser igual a 100 vezes 20, dividido por 100,6. Aí me deu um valor de 19,88. Ou seja, essa distância horizontal é igual a 19,88 metros. Aí a gente descobriu o primeiro valor que eu preciso para responder a pergunta número... para responder a letra A. Ou seja, agora eu sei que esse operador, na hora que ele colocou a fita métrica no chão, medindo 20 metros, e se ele estava numa rampa que tem 11% de declividade, ele, na verdade, estava a 19,88 metros da árvore, e não a 20 metros. Agora eu descobri a distância horizontal, que o operador estava. Aí vamos agora para descobrir a que altura que essa árvore tinha. Aí notem que a leitura na base e a leitura no topo, ela está aqui em metros. Ou seja, eu estou te falando que a leitura da base foi 2,5 e a leitura do topo foi 25,7. Diferente da questão que a gente fez anteriormente, onde eu estava lendo graus. Isso porque o que ele está usando é um ipsômetro. Ou seja, esse ipsômetro do assunto aqui, ó, ele não é graduado em graus, ele é graduado em metros. Então, se eu tivesse nessa situação que o operador está usando esse aparelho, eu ia estar fazendo a leitura em metros, igual ele está fazendo. Ele me falou que a árvore tem 25,75 e 2,5 usando a escala de 20 metros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir qual que é a altura que ele leu no campo. Ou seja, sinal positivo com positivo quer dizer que a gente tem que subtrair um valor do outro. Excel aqui, então a altura que a gente vai ter que descobrir, ela vai ser igual a 25,75 menos 2,5. Aí lembrando que a gente está subtraindo, porque os sinais são inversos, né? Desculpa, os sinais são iguais. Aí eu vou subtrair um do outro. Caso eu tenha 23,25 metros de altura. Então, esse operador, ele leu, com o ipsômetro dele, 23,25 metros de altura, usando a escala de 20 graus, de 20 metros. No entanto, eu não posso assumir que isso daqui é a altura da árvore ainda, porque por mais que o operador usou uma escala de 20 metros, ele não estava a 20 metros da árvore, ele estava a 19,88. Então, o que ele fez ali, a leitura, foi usando... Ele estava nessa distância, né? Nessa distância horizontal da árvore. Aí agora a gente vai fazer o último passo aqui para descobrir a altura total dessa árvore, que é descobrir qual distância que ele estava. Aí eu posso usar a regra de 3 de novo. Então, a nossa regra de 3 vai ficar da seguinte forma. Vou aproveitar aqui. A nossa regra de 3 vai ficar da seguinte forma. Eu fiz a leitura que a gente acabou de descobrir, 23,25, tá? Ele leu 23,25, foi a altura que a gente descobriu lá no campo. Ele fez isso usando a escala de 20 metros. Então, essa é a altura que a gente leu, né? Aqui, ó. A altura é igual a 23,25. A distância horizontal numa escala de 20 metros, ou seja, a escala do aparelho que ele usou era de 20 metros. Aí agora eu quero saber qual que é a altura real, ou seja, qual que é a altura que eu vou chamar HT corrigida, se o operador, em vez de 20 metros, ele estava
a 19,88 metros. Então, a gente igualou aqui a altura total que ele leu. Eu vou descobrir, né? Eu vou responder a pergunta, qual que é o valor corrigido. Se na hora que ele usou a escala do aparelho era 20 metros, mas na verdade ele estava a 19,88. Aí a gente faz a regra de 3 aqui, né? Mesmo esquema. Portanto, a gente tem que a altura total corrigida ela vai ser igual a 23,25 multiplicado por 19,88 e dividido por 20. Se a gente resolver essa questão aqui, é igual a 23,25 vezes 19,88 dividido por 20. Aí a resposta da primeira questão é 23,11 metros de altura, que essa árvore tinha. Aí notem aí o que a gente fez. A gente primeiro corrigiu a distância da árvore para descobrir a distância horizontal. Aí depois que a gente descobriu a distância horizontal, a gente descobriu qual que é a altura que ele leu lá no campo, né, usando esses dois valores, e a gente corrigiu a altura que ele leu, corrigindo a escala que ele estava com a distância real que ele estava. Aí essas questões aqui, elas todas vão ser resolvidas da mesma forma, só que aí a gente tem que descobrir na verdade, né, depende aí de como que eu estou te dando a declividade do terreno e o tipo de aparelho que a gente está usando. Essas duas primeiras questões, a gente está usando um ipsômetro, ou seja, eu estou lendo no campo um aparelho que mede a altura. Aí por isso que a gente tem uma escala, ou seja, o aparelho ali te fala que distância que você deve estar. A gente tem as leituras, só que a gente tem também a declividade do terreno, né? O quanto que eu estou medindo errado a minha escala, ou seja, se eu estou realmente posicionado de maneira correta da árvore. Aí nota que isso aqui tem muito conta envolvida. Por isso que quando a gente vai para campo, eu não recomendo fazer esse tipo de anotação. Eu recomendo fazer isso aqui. Ou seja, lá no campo, em vez de pegar a distância de superfície e pegar a declividade da rampa, é melhor pegar logo a distância horizontal, ou seja, se distanciar 20 metros de distância horizontal, aí pegar a escala do aparelho ali e usar a mesma escala que você tiver da distância horizontal. Aí se a gente fizer dessa forma, você não precisa fazer esse tipo de correção. Aí se eu quiser fazer, por exemplo, essa terceira aqui, que ela é um pouquinho diferente, essa daqui a gente volta na mesma situação da questão 13. Ou seja, essa daqui a gente tem um aparelho que mede ângulo, então o que a gente está medindo ali no campo agora virou ângulo, e a gente também está numa situação que eu estou no declive. Então, vou resolver essa terceira árvore aqui. Vou pegar o nosso esqueminha que eu fiz aqui. Ó, essa terceira árvore. A gente tá, no caso, eu vou resolver primeiro a distância horizontal, né? Vamos descobrir qual distância horizontal que o operador estava, sendo que ele tinha uma distância de 30 metros. Então, esse aqui agora é 30 metros, num ângulo de 12%. E eu quero saber qual distância horizontal que ele estava. Aí eu vou primeiro descobrir essa distância horizontal usando esse triângulo hipotético aqui que eu criei. Mesmo esquema, ó. Agora esse aqui é 12. Então, se eu tenho um ângulo de 12%, eu sei que com uma distância horizontal de 100 metros, eu vou ter um desnível aqui, aí agora vai ser de 12 metros. Aí, dessa forma, eu vou corrigir esse ângulo e vou descobrir a que distância horizontal, qual a hipotenusa desse triângulo hipotético, né? O esquema que a gente fez aqui. Vou abrir o Excel aqui. Então, igual a raiz de 100 ao quadrado mais 12 ao quadrado.
E esse triângulo tem essa hipotenusa hipotética aqui de 11,717. Agora a gente descobriu a hipotenusa aqui, e eu vou conseguir descobrir essa distância horizontal usando esse valor da hipotenusa. Então, a regra de 3 vai ser, tem 30 metros de distância de superfície. Qual que é a distância horizontal nesse caso? Se a minha hipotenusa aqui é 717, e esse valor aqui é 100, que é desse 100 aqui, tá? Desse 100 é o que a gente está igualando com essa distância horizontal. Aí essa distância horizontal vai ficar igual que vai ser igual a 100 vezes 30 dividido. Então, esse operador que estava a 30 metros de distância de superfície, ele, na verdade, estava numa distância horizontal de 29,79 metros. Uma situação dessas daqui. Aí eu sei agora a distância horizontal real que ele estava, aí agora a gente vai voltar na questão e ver qual a altura que ele mediu. Aí a gente tem essa situação aqui, que eu tenho dois ângulos com sinais invertidos. Portanto, eu sei que aqui eu tenho que somar os valores que a gente vai obter. Mas como a gente tem ângulo, eu vou fazer a tangente de um mais a tangente desse e multiplicar pela distância horizontal. Então, essa questão vai ficar igual tangente de radianos vírgula 5 essa é a primeira tangente, o segundo ângulo é 1,5 graus. Tem essas duas tangentes, a gente vai somar esses dois valores. E a altura, ela vai ser esse valor multiplicado pela minha distância horizontal, que é esse valor aqui, 29,78. Portanto, essa árvore 3, ela tem 7,93 metros de altura. Aí, já aproveitar um embalo aí, eu vou resolver essa daqui. Aí essa daqui a gente muda de novo, né? Tem uma situação diferente aí entre eles. Aí agora eu estou usando uma bússola para fazer a leitura. Então a minha leitura está em percentual. Portanto, eu não preciso... Eu tenho aqui minha leitura e agora a gente tem uma distância da árvore de 26,4 em uma rampa que tem 9 graus de declividade. E agora a gente muda um pouco essa questão. Agora a gente está num esquema assim, ó, eu tenho 9 graus de rampa, uma distância horizontal de 26,4 metros. Aí eu preciso agora descobrir a gente precisa agora descobrir qual que vai ser a distância horizontal nessa situação. Mas aqui, como a gente está em grau, eu não preciso fazer esse triângulo hipotético, né? Eu posso pegar direto alguma das formas de trigonometria para a gente descobrir como resolver essa questão aqui. Aí esse ângulo de 9 graus, eu preciso conhecer qual que é o cateto adjacente
sendo que a gente conhece a hipotenusa. Eu lembro aí, esse daqui é o cateto adjacente, esse daqui é o cateto oposto, e esse aqui é a hipotenusa. Eu preciso agora de uma forma de descobrir esse cateto adjacente utilizando essa hipotenusa. Aí se a gente usar a gente tem o cateto adjacente, né? Tá. Então a gente pode usar aqui o seguinte conhecimento, né? A gente sabe que o cosseno aqui de 9 graus, ele vai ser igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente tem esse conhecimento aqui. O cateto adjacente, ele vai ter que ser... A gente pode substituir, né, essa fórmula aqui para falar a distância horizontal é igual à distância de superfície. Isso aqui é a minha distância de superfície e eu quero descobrir qual que é a distância horizontal. Aí, como a gente tem isso, como eu quero descobrir a distância horizontal, a gente vai ter que... Eu quero descobrir o que é a distância horizontal, então a gente isola a distância horizontal aqui, passando a distância de superfície e multiplicando. Então, com essa situação aqui, eu consigo descobrir qual que é a distância horizontal desse triângulo, utilizando essa fórmula. Vou fazer no Excel aqui mesmo. Então, a gente precisa saber... A gente precisa saber resolver essa questão aqui. Então, preciso descobrir essa conta aqui, que vai ser, portanto, igual cosseno, que é COS. Aí eu tenho que atentar a mesma situação. No Excel, eu tenho que inserir ângulo escrevendo radianos primeiro, tá? Porque o cosseno ele é dado em cima de radianos. Então, a gente transforma o ângulo para radianos para tirar o cosseno. Cosseno de um ângulo de 9 graus, multiplicado pela distância de superfície, que é 26,4, é igual a 20,07. Essa aqui, portanto, é a distância horizontal que o operador está nessa situação aqui. Então, se ele está a 26,4 metros de distância de superfície e a rampa que ele está tem 9 graus, ele, na verdade, está posicionado a 26,07 metros do que ele está medindo. Então, a gente descobriu a distância horizontal, agora eu preciso converter isso daqui em altura, né? Isso aqui está em percentual, a gente vai converter isso em altura. Aí, para fazer isso aqui, primeiro a gente vai ver que os sinais estão invertidos, então a gente vai somar os dois valores. Ou seja, eu vou pegar 35 e somar com 8 aqui, para a gente obter o primeiro valor percentual que a gente está, certo? Então, vai pegar aqui, 35 mais 8, a gente tem um valor de 43% de leitura, que a gente fez lá no campo. Lembrando que eu somei os dois valores, porque os sinais estão invertidos. Se os sinais fossem iguais, a gente ia subtrair os valores, igual a gente faz com os ângulos. Aí agora, para descobrir essa altura, a gente tem tudo que precisa, ou seja, eu tenho uma leitura de 43% a uma distância de 6,07. A leitura percentual, a gente pode encarar como sendo um percentual da altura horizontal que a gente está lendo. Então, para a gente achar a altura nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó.
multiplicar 20,07 por 43, que é isso que a gente está fazendo de leitura. Estou te falando que numa distância de 26 metros de superfície, eu vou ter um desnível aí que é 43% desse valor. Então, para transformar esse valor aqui em altura, em metro, basta a gente multiplicar o 26,07 por esse valor. Aí, no caso, tem que ser percentual, né? Então, para eu multiplicar... Na verdade, esse aqui eu tenho que multiplicar por 0,43. Então, basta você dividir por 100 aqui, ele te dá o valor da altura. Então, a altura dessa árvore, ela tem 11,21 metros de altura. Então, eu estou associando que a distância horizontal, que é esse valor aqui, ela equivale, né, a 43% da altura da árvore, que no caso é 11,21 metros. E aí, pessoal, deu para pegar aí como é que resolve essas questões de altura? Deu sim, professor. Muito obrigado. Deu sim, professor. Professor, você pode fazer a 14? Então, a 14, ele pede... Então, a 14 é: considere que um operador vai medir uma árvore utilizando um ipsômetro com escala de 30 metros e ele vai fazer a leitura direta em metros. Tá. O operador está no terreno declivoso. Aí, como deverá ser feita a medição e quais informações devem ser registradas na planilha de campo? Beleza. Essa questão aqui, a gente vai ter duas opções, tá? Então, vamos ver lá qual que seria a primeira opção que esse operador tem. O importante a notar aqui é que a gente está num terreno declivoso. Então, eu vou ter que tomar cuidado para conseguir corrigir essa situação aqui, tá? Do terreno declivoso. O primeiro passo que a gente vai fazer para fazer a leitura é me distanciar da escala que eu estou fazendo aqui. Então, lembra aí, a gente tem um ipsômetro, quer ver, eu vou até mostrar aqui. Imagina que a gente está nessa situação aqui. Vou pegar esse ipsômetro aqui. Esse ipsômetro, ele tem essas escalas que eu posso usar, ou seja, ele tem a escala fixa no aparelho aqui. Aqui do lado vai estar escrito esses números, ó, 15, 20, 25, 30. Isso quer dizer, eu tenho que me distanciar 30 metros. Aí na hora que eu fizer a leitura, o que eu vou ler aqui já vai estar em metros, né? Tipo, na hora que eu olhar para cima, eu vou ler, vai dar, sei lá, 30 metros. Se eu tiver na mesma distância horizontal da escala, eu não preciso fazer nenhuma correção. Tá? Aí, para responder essa pergunta, portanto, a gente está usando um ipsômetro que me pede para ficar 30 metros da árvore. No entanto, eu estou num terreno declivoso. Aí a gente vai ter duas opções para fazer essa leitura. Então, a primeira, eu vou fazer o que eu recomendo para vocês fazerem em campo. Se a gente vai usar esse ipsômetro, eu preciso achar que distância horizontal que eu vou estar da árvore, né? Tipo, como que eu consigo medir 30 metros da minha árvore? Aí a gente volta naquele mesmo situação aqui, ó. Então a gente está nessa situação, num terreno declivoso, e eu preciso garantir que a minha distância horizontal vai ser 30 metros, que é a mesma escala que eu vou usar no ipsômetro. Para fazer isso, a gente pode, lá no campo, garantir que eu estou a 30 metros, fazendo um esquema desse daqui, ó. A gente encurta a minha trena, aí eu vou, com duas pessoas, a gente vai fazendo um esquema de escada assim, até a gente chegar a 30 metros. Aí isso significa que a pessoa que está na parte alta do terreno, ele vai colocar a trena mais para o chão, né? Tipo, ele vai abaixar a trena, e a pessoa que vai distanciar para baixo, vai subir a trena. Aí na hora que essas duas pessoas fizerem isso, a leitura que eles vão fazer aqui vai ser no plano horizontal, que é o que a gente precisa medir. Aí eles vão fazendo essa escadinha aqui, até chegar a 30 metros. Nesse ponto, você faz a leitura da árvore,
O que você lê ali no ipsômetro é a altura da árvore. Tá? Você faz as duas medidas, né, no pé e no topo da árvore, soma ou subtrai, no caso, como eles vão estar num terreno declivoso, eles vão ter que subtrair, né, do topo pela do chão, e o que ele mediu ali é a altura da árvore. Isso é o que eu recomendo vocês fazerem em campo, ou seja, tentar se distanciar de maneira horizontal na escala que vocês forem usar. Se eu vou usar 30 metros, eu vou garantir que a distância que eu vou estar da árvore foi obtida num plano horizontal. E você consegue fazer isso, igual eu acabei de mostrar aqui, usando esse esquema de escadinha. Se você estiver sozinho em campo e não conseguir fazer isso daqui, e você for tomar distância de superfície, que também é uma opção, o que você vai fazer? Colocar a trena no chão, vai colocar a trena no chão, se distancia aí 30 metros da árvore, ou aproximadamente 30 metros, tá? Colocou ali a trena no chão, distanciou 30 metros. Faz a leitura da árvore. Aí você vai anotar a altura da árvore, certo? O valor que você obter. Você vai anotar a superfície e você vai ter que anotar qual que é a declividade do terreno. Tipo, o terreno é o quê? 10%? É 10 graus, né? Alguma coisa. Vai ter que obter esse valor de declividade. Aí depois, lá no escritório, você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer na questão 16. Achar a distância horizontal real e fazer a correção da leitura. Para você medir a distância, a declividade do terreno, a gente costuma usar um aparelho clinômetro qualquer, tá? Qualquer aparelho que mede ângulo, e o seguinte conhecimento. Quem está fazendo a leitura tem uma altura fixa lá, que você vai medir com uma trena. Por exemplo, imagina que essa pessoa tem 1,7 metros de altura, na verdade de altura não, né? Do olho até o chão. Com um aparelho que mede ângulo, ele vai mirar numa baliza. Então você vai fixar uma baliza ali no chão que tem o mesmo altura do teu olho. Aí na hora que o operador fizer a leitura nessa baliza que tem a mesma altura, o que ele vai estar lendo aqui é a declividade do terreno. Portanto, essa segunda opção que eu estou dando, você vai ter que anotar esses valores aqui, ó. Declividade do terreno, a distância de superfície, né, a distância que ele colocou no chão, e a leitura que ele fizer na árvore. Aí a leitura que ele fizer na árvore, ele pode anotar dessa forma aqui, altura 1, altura 2, e a escala, ou ele simplesmente já faz a soma ou subtração ali no campo. Então ele pode ou ter essas duas leituras, ou só uma altura total. Se ele for fazer duas leituras, você tem que ter também um sinal para lá no escritório eu saber se eu vou somar ou se eu vou subtrair as árvores. Aí notem que essa segunda opção de fazer a correção no escritório, ela tem a desvantagem que você tem que anotar muito mais informação. Se lá no campo eu garantir que eu estou na mesma escala de distância horizontal, eu não preciso fazer correção de nada. Por isso que a gente costuma recomendar esse tipo de correção lá no campo, que facilita. Se eu vou fazer no escritório, aí eu tenho que anotar as mesmas coisas que eu estou pondo aqui para vocês. A altura, a escala que eu usei, a distância do chão e a declividade que eu estava. Aí com isso eu consigo corrigir depois os valores de altura. Professor, tem como fazer 17, por favor? Essa aqui eu não tenho os valores, né, para a gente fazer, mas eu vou... A 17 eu dei os valores de diâmetro dessas árvores aqui. Então a gente tem... Eu estou falando que as árvores têm 30, 25, 12, 13 e 20 centímetros, tá? Nessa ordem, cada árvore aqui. E eu pedi para fazer a altura dominante das árvores, né? Imaginando que elas estão em uma parcela de 200 metros. Aí, para achar a altura dominante dessas árvores, a gente tem que conhecer que elas estão numa parcela de 200 metros, quer dizer que eu preciso medir as duas árvores mais grossas. Portanto, se eu tenho que medir as duas árvores mais grossas, né, lembrando que a cada 100 metros de parcela, eu tenho uma árvore dominante, aí a gente vai identificar as duas mais grossas, que é a 30 e a 25. É a primeira e a segunda árvore. Aí eu tenho que pegar a altura que eu descobri aqui delas, que eu só fiz a primeira, não sei qual que é a segunda, e tirar a média delas.
Essa questão aqui de altura dominante requer que você conheça, que você consiga pegar de uma parcela e descobrir quantas árvores representam a dominante. Aí, para isso, a gente faz a regra de 3. Então, o conceito de asma, né, ele tem... Eu sei que eu tenho 100 árvores como dominantes a cada 1 hectare ou 10 mil metros quadrados. A gente tem essa relação aqui, né? Aí, se eu sei que 100 árvores mais grossas por hectare são as dominantes, eu preciso saber numa parcela, né, quantas árvores eu vou ter na parcela, de acordo com o tamanho dela. Aí, no nosso caso, a nossa parcela tem 200 metros quadrados. Aí, eu faço a regra de 3 aqui com dessa proporção, ou seja, eu tenho 100 vezes 200 dividido por 10 mil, dá o valor de 2, né? Que é a mesma, eu posso usar simplesmente sabendo que a cada 100 metros eu vou ter uma árvore. Aí eu sei que numa parcela de 200 metros, eu preciso descobrir as 2 árvores mais grossas, e as 2 árvores mais grossas são a primeira e a segunda, que é de 30 e 25. Aí, para responder essa pergunta, a gente pega as 2 alturas, tira a média delas, e elas são ela representa a altura dominante dessa parcela aqui. Se a minha parcela fosse 300 metros, eu ia ter que pegar as 3 árvores mais grossas, que seriam a de 30, 25 e a 20, né, se fosse 300. Então, tem a mesma coisa que eu pedi na letra B da número 13, tá? A mesma ideia. Parcela de 200 metros também, identifica as 2 mais grossas, e a média das alturas dessas 2 mais grossas representa as dominantes. Professor, eu tenho uma dúvida em relação à atividade que o senhor passou no SIGA sobre a altura, nas questões utilizando o clinômetro. Qual forma eu devo utilizar para achar a altura com esse instrumento? A dúvida é do quê? Que é a dúvida de... Clinômetro. Da lista do SIGA, da altura. Aqui. Peraí, deixa eu só parar rapidinho aqui. Foi a Milena que perguntou, né? É essa aqui que você tem dúvida? Sim, tem algumas questões utilizando clinômetro, mas essa é uma das. A diferença dessas questões é que o clinômetro ele vai te dar o valor em graus. O clinômetro ele não é calibrado para te dar a informação em metro. Ele é calibrado para medir o ângulo.
Aí depois você vai ter que corrigir, você vai ter que obter a informação em metros no escritório. Então, a gente está usando um inclinômetro, então eu já sei que se eu estou usando um inclinômetro, o valor que ele vai me dar em graus, tá? Aí eu obtive essas duas medidas aqui, na base e no topo. Então, menos 20 e mais 40 graus. E qual que é a altura dessa árvore se o operador estava a 20 metros de distância horizontal. Se eu estou a 20 metros de distância horizontal, eu não preciso corrigir distância do operador para a árvore, porque a palavra-chave aqui é distância horizontal. Se a gente está a distância horizontal de 20 metros, eu já sei que eu estou na distância correta da árvore. Portanto, eu só preciso multiplicar o valor que a gente achar aqui por 20. O valor que a gente vai ter que descobrir é a tangente de 20, a tangente de 40. No caso aqui, eu tenho que saber se eu somo ou subtraio. Aí a gente sabe isso olhando o sinal. Os sinais são alternados, né? Ou seja, eu tenho um valor negativo e positivo, portanto eu vou somar as duas leituras. Eu vou fazer no Excel, calculadora, vou fazer no Excel. Aí no Excel a gente vai ter, então, a altura 1 e a altura 2. Aí a altura 1, eu vou fazer a altura na base. Vou chamar de tangente 1 e tangente 2. A gente vai achar a tangente da primeira leitura que ele fez, que foi na base. Aí eu preciso saber qual que é a tangente de 20 graus. Aí no Excel é igual... tan, que é a tangente, né? Ó, retorna a tangente de um ângulo, abre parênteses. Lembra que o Excel ele trabalha com radianos, então para eu descobrir tangente de 20 graus, eu preciso escrever aqui radianos. Portanto, ó, radianos é o ângulo, né, que ele está me pedindo, aí basta eu colocar o 20. Ele vai pegar 20 graus, transformar isso para radianos e descobrir qual que é a tangente disso. Então, a tangente de 20 graus é 0,36, acho que 100 em escala, né, 100 unidade. E eu vou fazer a mesma coisa com a segunda tangente, que é o do topo. No caso é 40 graus. A gente escreve a mesma coisa, ou seja, igual tangente de radianos 40, que é 0,83. Se eu quisesse fazer numa calculadora, a gente bota o ângulo, né, no caso 20, e tira a tangente dele aqui, 0,36, 0,36, é o mesmo valor. E eu de 40 graus, né, põe 40, tangente, 0,83. Beleza. Esse é o primeiro passo, é obter a tangente desses ângulos. Aí eu tenho que, agora, né, o próximo passo é ver se eles estão somando, se eles têm o mesmo sinal ou não. A gente vê que eles são sinais invertidos, ou seja, ora ele olhou para cima, né, virou a cabeça para cima, para fazer essa leitura de 40, e para fazer a leitura de 20, ele olhou para baixo. Isso quer dizer que o olho dele está posicionado entre o pé da árvore e o topo, né, de distância, e para a gente achar a altura total, eu tenho que somar os dois valores. Aí aqui vai ser 0,83 mais 36. Isso daqui é a leitura total, né, que a gente vai obter, e para achar isso daqui em metros, a gente vai multiplicar a distância horizontal pelo que a gente achou, que eu acabei de calcular. Então, vai ser igual esse valor vezes a distância horizontal, que é 20 metros, é 24,06. Que eu arredondei aqui para 24,1. Aí essa é a forma que a gente obteria essa leitura. Só um detalhe aqui, se isso acontecer em campo com vocês, eu acabei não me atentando, ou seja, se na hora que você estava fazendo a leitura dessa árvore, você descobriu que você está a 20 metros, você se distanciou de 20 metros, né, andou 20 metros para trás ali, fez a leitura da árvore,
e obteve o valor de 24,1, que é o que a gente acabou de descobrir. Isso significa que você está fazendo uma medida muito próxima da árvore. Quando eu estava falando dos erros que a gente obtém com esse tipo de operação, ou seja, quando a gente vai fazer a leitura, né, de altura de uma árvore, a gente tem que reconhecer que a leitura que eu vou fazer ali, ela vai ter que dar um valor próximo da minha distância. Se eu medir em 20 metros de distância horizontal, 24,1, eu estou muito perto da árvore. Aí a gente recomendaria você distanciar uns 5 metros, né, anda mais uns 5 metros para trás e faz a medida novamente. Isso é porque a gente evita fazer leituras muito próximas da árvore. Então a gente sempre quer fazer a leitura numa distância que seja 1 a 1,5 vezes a altura total da árvore. Se a árvore tem 20 metros, eu vou ficar entre 20 e 30 metros dessa árvore de distância. Aí com isso vai me garantir que eu sempre faça a leitura de ângulo de 30 a 45 graus. Eu quero evitar fazer leitura ou menor que isso ou maior. Mas não é isso que eu perguntei aqui, né? Que eu só queria saber o valor e é 24,1. Professor, eu entendi essa parte dos sinais. Quando são sinais diferentes, soma, né? E sinais iguais, subtrai, é isso? É invertido, é diferente do que a gente aprende normalmente, né? Mas se quiser confirmar isso, ó, essa segunda aqui são 2 sinais iguais, né? Aí quer dizer que a gente vai ter que subtrair. Aí só para fixar por que isso acontece, quando os sinais são invertidos, ou seja, quando ele é positivo e negativo, a gente está numa situação dessas aqui, ó. Por isso que eu falo olhou para cima, olhou para baixo, né? O que eu quero dizer com isso? Se você está lendo um sinal positivo, ele está olhando para cima, virando a cabeça para cima, né? Que o zero estaria aqui nesse plano, ele olhou para cima, o sinal é positivo. Aí na hora de fazer a leitura do pé da árvore, ele vai olhar para baixo. Aí notem que nesse caso, a primeira altura que a gente vai pegar é essa, a segunda é essa, e a altura total tem que somar. Se ele virou a cabeça para o mesmo lado, seja positivo ou seja negativo, quer dizer que o olho dele não está não tá nessa altura aqui. Ele vai estar ou nesse caso aqui, ou no caso próximo que eu vou mostrar. Mas aqui, ó, o que ele está lendo na primeira altura, né? O primeiro valor que ele vai ler. Ele vai ler a distância de B até D. Aí o B seria o plano que o olho dele está, mais essa porção que seria o quanto que a árvore está para cima do olho dele, tá? Que seria essa distância de B e C, até o valor D. Então, a primeira leitura que ele vai fazer aqui é maior do que a altura total da árvore, que é do B até o D. Aí a segunda leitura, que é no pé da árvore, é a distância que está o olho dele do pé da árvore. Por isso que você tem que subtrair a maior leitura da menor. Nesse caso aqui, o olho dele está abaixo do pé. Nesse caso aqui, o olho dele está acima do pé da árvore. Aí aqui é a mesma ideia, né? Você vai pegar a primeira leitura, se ele fizer no topo da árvore, ele vai medir isso daqui, de altura. E a segunda leitura, ele vai medir do B até o D. Para a gente confirmar isso aqui nessa questão, ó, a gente vai pegar 43 graus com 12 graus. São sinais invertidos. A vantagem da gente só decorar se o sinal sinal invertido não, desculpa, são sinais iguais. A vantagem de decorar só que eu tenho que somar é que você só precisa lembrar que você vai pegar o maior valor menos o menor valor. No caso, ele vai pegar o 43 e subtrair do 12. Aí, vamos resolver essa aqui. Ó, vai fazer a mesma coisa aqui. Vai ter a tangente 1, vai ser dado 43, tá? Então, vou substituir aqui. Tangente radiana de 43 a 0,9. A tangente 2 é 12 graus. Para 21. Aí agora, esse ponto aqui, a gente vai subtrair a maior leitura que a gente tem, que é 9,
menos a menor leitura, que é 21 aqui. Aí a tangente, né, final vai ser 0,7, aí basta a gente multiplicar esse valor pela distância horizontal. Nesse caso, a distância horizontal é 30 metros. E me dá um valor de 21,6, que é a resposta aqui, ó. 21,6. E professor, aproveitando que o senhor já está aí, qual é a fórmula que utiliza para a gente fazer a da fita métrica? Qual questão que é essa? Pelo que eu vi aí no do senhor, é a questão 2 da fita métrica. Dessa lista aqui. É essa aqui mesmo? Sim, sim, é essa daí. Isso aqui? E- Ó, essa aqui é a mesma resolução que a gente fez dessa aqui, ó. Essa primeira parte, nessa questão 16, que a gente teve que descobrir a distância horizontal, é a mesma coisa, tá? É isso, eu estou pedindo isso, só que em vez de fazer uma questão com tudo, eu dividi elas. Mas essa questão a gente tem que descobrir qual que é a distância horizontal se a gente está nessa situação de declive numa árvore. Aí aqui eu vou pegar essa primeira aqui. Então a gente esticou uma fita métrica no solo, ou seja, a fita está lá no pé da árvore até o pé de quem estiver medindo, né? A gente colocou no solo, entre o operador e uma árvore, a ter sua altura medida. Então a gente quer descobrir a distância horizontal. E essa distância que a gente tem de superfície foi de 25 metros. Aí eu quero saber qual que é a distância horizontal entre o operador e a árvore, se o terreno possui uma declividade de 20%. Aí eu vou vir... Onde que tá? Aqui. Então vou pegar isso aqui, só para facilitar a minha vida. Eu quero descobrir, né, eu quero descobrir uma situação que a gente colocou uma fita no chão com 25 metros e tem 20% de declividade. Aí esse valor aqui é 25, e esse aqui é 20. Aí a gente quer saber qual a distância horizontal nessa situação. Lembrando que a gente faz isso daqui porque o operador está aqui embaixo, a árvore que a gente está medindo está aqui em cima, e a gente colocou a fita métrica no chão, pegando uma distância aqui que a gente chama de DS, que seria distância de superfície. Aí eu sei que se eu estou deixando essa fita métrica no chão, e eu estou num terreno declivoso, eu não estou medindo distância horizontal. E tudo que eu estou ensinando aqui para vocês requer que a gente conheça a distância horizontal. Aí, né, essa questão eu só preciso descobrir qual que é a distância horizontal real nessa situação aqui. Aí a gente vai fazer a mesma ideia. Eu vou primeiro calcular as dimensões de um triângulo que tenha essas dimensões, desculpa, que tenha esse grau de declividade, utilizando uma distância horizontal de 100 metros. Porque eu sei que numa distância horizontal de 100 metros, que tenha 20 graus de angulação aqui, significa que essa altura, né, ou seja, esse cateto aqui, ele vai ter 20 metros, que equivale ao 20% aqui. A cada 100 metros que eu andar, eu tenho um desnível de 20 metros. Isso significa esse 20. E a gente vai descobrir qual que é esse valor de hipotenusa. Aí esse valor de hipotenusa, a gente vai pegar o 100 mais 20 ao quadrado, fazer essa resolução aqui. Então, eu vou pegar... esse aqui vai ser igual a raiz de 100 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Portanto, esse triângulo que tem essas dimensões, né, de 20 graus de declividade, ele teria uma hipotenusa de 101,98.
A gente descobriu que esse triângulo de 100 metros, de 20 metros aqui, tem essa hipotenusa. Aí agora eu vou pegar esse conhecimento aqui dessa hipotenusa e descobrir o valor da distância horizontal. Então a gente tem que uma hipotenusa de 25 metros, que é essa daqui, né? Ou seja, uma distância de superfície, que seria uma hipotenusa, ela tem uma relação com esse triângulo de 101,98. Então eles têm essa igualdade. E essas duas distâncias horizontais vão ser quais valores? Então eu quero descobrir essa distância horizontal e esse valor aqui é 100, né? Que seria equivalente a essa distância horizontal. Aí vai ficar aqui 100 vezes 25 dividido por 101,98, que vai ser igual 100 vezes 5 dividido por 101,98. 24,5 é a distância horizontal desse valor aqui. Ó. Ou seja, se numa situação onde eu estou medindo na trena ali, que está colocada no chão, e eu estou num terreno de 20 graus de 20% de declividade, eu, na verdade, estou distanciado horizontalmente 24,5 metros da árvore. Aí qualquer altura que eu for medir, eu tenho que usar essa distância horizontal, não essa distância de superfície, por mais que isso daqui é o que eu estou medindo lá no campo. Aí se a gente voltar na lista, que deu uma coisa errada, não é 25, né? Eita, isso ficou errado. 25 metros, 20%, 25, 20. Acho que a minha questão ali que está errada. A opção. Pois é, professor. Quando eu fui fazer, eu botei como sendo 25, porque a questão tinha dado 24,5, mas não tinha a opção para botar. Mal aí, gente. Tá, eu anulo essa questão, para deixar. Eu tiro esse valor. Mas é isso mesmo, né? Não tem nada errado aqui não. 24, tá. Aqui. Perdão, vou até ver se a outra está certa. Deixa eu fazer ela também. Essa é a questão. Solo. 25 metros. Eu estou dando aula aqui. Tá, então vou corrigir ali, tá, gente? Desculpa aí. Vamos ver se a outra tá errada também, já que estamos aqui. Ó, essa daqui a gente tem a mesma situação, só que em vez de dar o percentual, a gente deu em graus, 25 graus. Vamos ver se essa aqui tá certa. Então, para resolver essa, eu vou usar essa aqui que a gente já fez. Eu tenho uma distância de 30 metros de superfície aqui, esse valor. Eu tenho uma angulação aqui de 25 graus. Eu quero saber essa distância horizontal. Aí aqui vai ser o cosseno de 25 graus, é igual ao cateto adjacente, que é esse daqui, sobre a hipotenusa, que é essa daqui. A gente isola, só renomeou, né? Aí a gente isola a distância horizontal que a gente quer. Eu vou fazer essa conta aqui. É igual cosseno de radianos vezes cosseno é igual esse cosseno vezes a distância de superfície, que é 30 metros, 27,2. Está certo, 27,2. Isso aqui está errado, não. Perdão, gente. Nem tem opção aqui, né? Não. Então eu arranco fora essa questão ali, tá? Eu anulo ela.
Professor, a prova vai ser nesse estilo ou vai ter Excel também igual a primeira? Não sei. Vocês são minha segunda turma de biometria, eu tô aprendendo. Não sei, não. Eu senti que aconteceu da última turma, tipo, beleza, teoria o pessoal conseguiu ir, mas não está sabendo fazer conta de nada. Então, prepare-se para fazer conta. Eu quero que vocês saibam fazer essas contas aí, que não tem propósito vocês se formar em biometria sem conseguir fazer esse tipo de operação. Tudo conta bem simples, né? Não é que não tem muito segredo, não. Só tem que conhecer os passos envolvidos. Eu acho que a próxima aula a gente faz a mesma coisa com a questão da lista de volumetria. Que aí a prova está marcada para segunda-feira, terça-feira que vem. Aí vocês dá uma pesquisada ali de ver as dúvidas aí que tiver de autor, a gente resolve aí também. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Mais algum comentário aí? Fique à vontade. Professor, vou deixar para tirar de volumetria na próxima aula, porque eu ainda não tive tempo para pegar na lista. Olha a lista aí, deixa eu só conferir uma coisa rapidinho do que tem na lista. Se a gente já fez tudo, mas eu acho que eu não consegui passar a matéria toda, não. Só confirmar. Aí, ó, a lista tem questão que a gente não entrou, tá? Aí vocês não precisam preocupar, não. Que vai, a partir da questão 15, eu não consegui fazer com vocês, não. Que é sobre casca da Na árvore. verdade, tem umas aqui que tem as de peso seco eu consegui com vocês, eu até falo aqui, a da casca, quer ver? Eu vou passar aqui para vocês, peraí. Ó, questão 12 a 13, essas de fator de forma, a gente não conseguiu entrar, não. Então, essas aí não se preocupem. Bom, vocês veem aí, né, o que a gente deu. Tem a parte de volumetria comercial, que seria a aula de hoje, mas eu não consegui entrar, não. Mas eu prefiro que a gente gaste tempo aqui com esse tipo de questão, que vocês consigam resolver as questões numéricas, do que passar muita matéria de uma vez. Então, da lista aí, tem questão que não foi abordada ainda. Vocês deixam vai ficar para a próxima prova. Mas essa que a gente já abordou, vocês podem usar, tanto da lista que eu passei, quanto do questionário. Vocês conseguem ver o questionário ainda, não conseguem? Ou eu que tenho que autorizar? A gente consegue ver, mas não consegue ver quais a gente acertou. Só vê a porcentagem. De volumetria, eu acho que a gente não consegue mais ver O questionário? o questionário, não, só de altura. Eu estou aprendendo a mexer em questionário também, eu mudo lá para vocês conseguirem ver, que vocês podem usar. E deve ter como eu colocar a questão que você errou, acertou, não tem como vocês verem isso não? Será que tem essa opção? Não, a gente não consegue ver, não. Não, eu acho que eu não devo conseguir mudar. Tá, mas eu vou, pelo menos o questionário, eu vou voltar. Mas o questionário e a lista é bem parecido, né? Ou qualquer coisa, você pode colocar o questionário em PDF mesmo. Tá certo também. Pode ser. Pode ser. Com as respostas, né? Aí fica mais fácil. Tá, tranquilo. Eu ponho sim. Aí vocês conseguem ver o valor, né? Para ficar mais fácil estudar. Beleza, pode deixar que eu ponho agora. Mas a lista eu não vou mudar, não, tá? Aí vocês veem que já caiu, que não passou a matéria ainda, ignora as que a gente não abordou ainda. Tá? Então, uma pergunta aqui. Então, a prova vai ser mesmo dia 12, né? Vamos dia manter 14. Pode ser? É o que o professor cortou aqui para mim. Vamos manter dia 12 mesmo. Certo. Aí vai ser essa matéria que a gente viu aí, a altura e essa parte de volumetria, até onde a gente viu. A gente mantém ela para dia 12 mesmo. Pode ser? Professor, então o senhor vai dar mais algum assunto até a prova, até o dia 12, ou vai ser só esses até agora? Não, aí na próxima a próxima aula a gente tira a dúvida da lista de volumetria. Aí a prova fica só, eu não dou mais matéria não. Aí fica para a terceira, o que faltar. Vai ter alguma aula prática para essa prova de agora? Não.
As aulas, tipo, as partes mais práticas agora é resolver essa lista, né? Aí vocês podem fazer por calculadora, por Excel, aí vocês fazem do jeito que achar mais fácil. Certo? Certo. Certo, professor. Mais alguma dúvida aí? Alguém?